Começar mais um evento aí, né, do ciclo de palestras da automação industrial. Isso aí, galera. Vai adicionando aí, gente. Vai adicionando o e-mail de vocês, ok? Romulo e equipe, né? Vamos uns minutinhos. Tem muita gente tá. Nós temos Boa noite, 20 Rodrigo. inscritos. Uhum. Boa noite, Romulo. Boa noite. Temos aqui na sala 54 participantes por enquanto. Então, o pessoal tá entrando ainda. Uhum. Ok. Você quer aguardar alguns minutos aí, Rodrigo, para ver se o pessoal se conecta? Sim. Ok. Vou aguardar só mais 5 minutinhos aí. Estou disparando mais um e-mail pro pessoal aqui. Então, aí, Romulo, o Osmani vai estar com a gente aí. O Osmani é o coordenador do curso da mecatrônica, né? Ele é o mediador, vai estar aí, né, nos ajudando aí. Pode começar a falar aí, Osmani. Vamos começar a agitar o pessoal aí. Beleza. Vamos lá, né? Tem o Show Jeremias de da bola aí. RGA. O que, gente? O Jeremias da RGA. O outro, Romulo, que adicionou aqui é o João? Como é que é o nome? Exato, é o João Lima. João Lima é um colega da engenharia de aplicação da Vago. Seja bem-vindo, João. Isso, o João vai contribuir com a gente aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, João. Com equipamentos da Vago, né? A Vago é uma empresa aí, né, bem reconhecida na parte de equipamentos de automação, né, e de instalação elétrica, não é isso? O nosso amigo Romulo vai mostrar para nós aí, né, um pouquinho da história da Vago, né, vai mostrar, né, como que a Vago aí evoluiu, né, no ambiente industrial, e nós vamos entender um pouco, né, das novidades que a Vago está oferecendo em termos de CLP, né, e de automação industrial, né. Então, aí o Rômulo, né, o João, Exato, e o Jeremias da RGA, né, vão estar aí, né, mostrando para a gente nessa apresentação, né, nesse treinamento aí, tudo que tem de mais novo, né, de equipamento, né, de automação da Vago. Ok? Osmani, pode ficar à vontade, Osmani. Pode ser. Cuidado, pessoal aí. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite, Vocês Osmani. me escutam bem? Muito bem. Bacana. Boa noite, professor. Até ontem eu estava tendo alguns problemas de conexão, mas eu acho que resolveu. Ótimo. Bom, gente, sejam aí bem-vindos. Nós temos aí o ciclo de palestras, né, voltado para a automação industrial, e é com muita honra que hoje nós recebemos o Rômulo Oliveira, engenheiro da Vago, vai estar aí compartilhando algumas tecnologias e tendências da automação. Eu já gostaria de agradecer aí a participação do Rômulo, a participação do João, especialmente aí a contribuição também do Jeremias, da RGA Automação Industrial. O Jeremias tem nos ajudado bastante na realização dessas lives, né, que tem contribuído aí para todo esse compartilhamento e essa troca, né, de experiências nesse momento de isolamento que nós estamos. Então, é com muita honra aí que eu cumprimento a todos, aos professores presentes e aos acadêmicos, tá? Eu gostaria, gente, de pedir novamente aí
aquela participação que a gente faz. Vamos registrar os melhores momentos, tá? Registrar as palestras, né? As falas, de repente, e aí eu gostaria que vocês nos ajudassem no compartilhamento dessas imagens, tá? Marca a RGA, tá? Marca a Unifec, marca lá o pessoal, o Romulo, né? O João, vamos estar compartilhando isso. Por quê? Porque o ciclo de palestra, né, ele continua, tá? Então, na semana que vem nós vamos ter, né, outro engenheiro. Então, cada semana a ideia é de trazer um especialista, né, para estar falando para a gente. Tá bom, gente? Então, excelente. Vamos lembrar disso aí. Coloquem no lembrete de vocês. Ótimo. Perfeito? Então, eu encerro a minha abertura e eu passo a palavra aí, posso passar o Rodrigo, para o Romulo, ou Jeremias, João, quem quiser falar pode ficar à vontade. Bom, Jeremias, por favor. Pessoal, boa noite. Boa noite, meu nome é Jeremias, né, da RGA Engenharia, e a gente agradece Boa noite. a FIP por essa oportunidade e falar que a RGA Engenharia é um distribuidor vago no norte de Minas, né, temos materiais aqui à disposição da comunidade industrial e acadêmica, e aí nós teremos a equipe Vago com o Romulo em São Paulo, né, e em Jundiaí também com essa participação. Então, nosso muito obrigado e vamos aproveitar que seja bem proveitosa essa palestra, esse momento aqui, tá bom? Rômulo, fique à vontade. Tá ok. Bom, pessoal, boa noite, vocês me escutam bem aí? Sim. Ah, ok. Perfeito. Bom, primeiramente também gostaria de agradecer em nome da Vago, né, por esse espaço, né, pelo convite, ao Jeremias que encabeçou toda essa iniciativa, tá? Como ele falou, ele é o nosso parceiro aí, é o nosso distribuidor autorizado aí no norte de Minas, então é a empresa que consegue apoiá-los aí mais próximos, né, com nossos equipamentos, né, com especialidades que eles têm nas nossas soluções. Agradecer aí ao Rodrigo e ao Osmânio por esse convite também, tá? E só me apresentando devidamente, eu sou o Rômulo Oliveira, como já disseram, eu sou responsável comercial, né? Eu sou da equipe de engenharia de vendas da Vago e hoje eu sou responsável pelo estado de Minas Gerais, tá? E o meu papel é dar suporte aos parceiros, né? Assim como o Jeremias aí no norte de Minas, e toda a dinâmica comercial aqui no estado. O João Lima, que já vai falar com vocês também, ele é da nossa engenharia de aplicação e ele fica na nossa sede em Jundiaí, São Paulo, que é essa foto que vocês estão vendo aí na tela, tá? Esse é o nosso prédio administrativo, né? A nossa central aqui no Brasil. No momento um pouco desocupada, né? Na maioria dos espaços em função do cenário, tá? Mas é nessa unidade aí que funciona a Vago Brasil, tá? Ok? Então, vamos dar início aqui, pessoal, a nossa apresentação. A ideia aqui, né, nesse primeiro momento, é a gente falar um pouquinho dessa estrutura da Vago, né, falar um pouco da história da empresa, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né, ainda não sabem a origem, nunca ouviram falar, ou às vezes já ouviram falar e conhecem somente algumas linhas de produtos. A ideia é a gente falar rapidamente disso aqui e depois a gente entra no tema aí mais específico, que são as nossas soluções de automação voltadas para essas iniciativas aí da indústria 4.0. Beleza? Então vamos lá, vamos dar a sequência aqui. Então, pessoal, como eu disse, né, a Vago Brasil, ela está instalada em Jundiaí, São Paulo. Aquela primeira imagem que vocês viram lá é a foto, uma foto frontal do prédio, e foi uma sede inaugurada no ano de 2017, né? Foi feito esse investimento, a empresa, né, construiu a sede própria justamente para a gente aumentar a capacidade, né, e melhorar o nosso atendimento, melhorar estoque e suporte aos clientes no Brasil, né? Então hoje, nessa estrutura, é um prédio novo, né, de 2017, a gente tem toda a estrutura de estoque, né, que vocês estão vendo aqui numa imagem, não sei se conseguem ver meu mouse, mas é aqui a nossa estrutura de estoque. A gente tem o centro de treinamento também, né, as salas preparadas aqui para receber os clientes
e dar os treinamentos nos nossos softwares de programação, ok? Temos um showroom, né, que é uma imagem aqui no canto superior direito, onde a gente tem toda a nossa linha de produtos expostas, inclusive a parte funcional do prédio, né, a parte de automação do prédio da Vago está nesse showroom. Então é bem interessante, dá para ver na prática ali realmente o funcionamento do sistema de automação. Nós temos uma equipe aqui de suporte técnico também, tá? Preparada aí para atender por telefone os nossos clientes. Então, em caso de dúvida, né, muitos de vocês acredito que já estejam aí na indústria, se caso encontrarem algum equipamento da Vago, precisarem de algum atendimento especializado, a gente tem essa equipe também para dar um suporte técnico telefônico, tá? E além disso, a gente tem estrutura de atendimento comercial, né? Tem uma estrutura administrativa e financeira, ok? Nós estamos no Brasil desde o ano de 2005, né? A gente se comparar aí com outros fabricantes do segmento de elétrica e automação, nós somos até bem jovens, né? Vamos completar aí 15 anos agora de Brasil, né? E esse investimento foi muito interessante porque ele realmente mostrou que a Vago se estruturou para, né, veio para ficar, né, e está preparada realmente aí para atender o mercado, né, da forma que ele retomar. E a gente tem capacidade de expandir as nossas operações nessa unidade, em Jundiaí, em até 4,5 vezes, né? Ou seja, a gente pode crescer no mesmo ambiente onde a gente está, né? Vamos torcer para que tudo volte ao normal logo e a gente possa ter boas notícias para que essas expansões aconteçam aí no futuro. Perfeito? Agora, falando um pouquinho da Vago mesmo como empresa, né? A origem da empresa. A Vago é uma empresa alemã, né, que existe desde 1951, né, então uma empresa com mais de 60 anos aí de experiência no segmento, né, e aqui essas imagens são algumas das plantas que a Vago tem ao redor do mundo, tá? A maioria das imagens aqui são de plantas na Alemanha, ok? Onde fica a matriz da Vago, lá são 3 unidades que a Vago tem na Alemanha e tem em outros 7 países, ok? E a título de curiosidade, não sei se vocês já se depararam aí no mercado, já encontraram com algum produto nosso, mas a Vago foi quem desenvolveu a tecnologia de conexão à mola, né? Conexão elétrica à mola. Então, a gente desenvolveu o primeiro board com essa tecnologia e expandiu essa tecnologia para todos os produtos, tá? Aqui, ó, eu vou tentar mostrar na câmera um conectorzinho, talvez vocês já tenham visto em lojas aí na RGA, ou em lojas de material elétrico, ou alguma propaganda em LinkedIn, em geral, que é um canal que promove bastante, um conectorzinho aqui à mola, ok? É basicamente para falar aqui da inovação de onde a empresa surgiu, ok? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui, tá? Hoje nós vamos falar aqui bastante a respeito de automação, né? Mas aqui eu só quero chamar a atenção mais para dar o destaque em relação a quais produtos nós temos, tá? Nós temos a linha de automação industrial, né, que a gente vai dar um destaque bem grande aqui para vocês hoje, né? Não vou nem entrar no detalhe dos termos aqui que estão na tela, que isso vai ficar mais claro durante a próxima apresentação. E a linha de conexão elétrica, né? Como eu disse, a Vago desenvolveu a tecnologia de conexão à mola e hoje a gente tem um portfólio muito amplo nesse segmento, né? Desde para instalações elétricas prediais até instalações elétricas industriais, ok? Bom, dentro desses 2 cenários, né, desses 2 produtos, automação e conexão elétrica, a gente atende os principais segmentos de mercado industrial do Brasil, do mundo, né, digamos assim, ok? Então, aqui a gente dá destaque para a parte de automação predial, né, como eu comentei com vocês, o nosso próprio prédio é automatizado com a nossa tecnologia, né, então a gente tem uma série de implementações lá para controle de iluminação, controle de ambiente. A gente atua também no controle de processo na indústria, né, de um modo geral, na parte de processo e energia dentro do cliente industrial e também concessionários, ok? Toda a parte de subestações e tudo. Fabricantes de máquinas, esse é um mercado que a gente atua muito forte até globalmente, tem muitos fabricantes de máquinas, né, que usam a nossa solução,
para segmentos diversos, alimentício, automobilístico, enfim. Fábricas, né, manufatura, a gente também atua muito forte nesse segmento, e no segmento de transportes, ok? Aqui um detalhe interessante, é uma preocupação muito grande que a Vago tem com o padrão de qualidade, tá? A gente tem laboratórios nas fábricas da Alemanha, laboratórios certificados, né, acreditados por órgãos certificadores, na verdade, de diversas certificações de renome internacional, tá? E normalmente os nossos produtos eles recebem, né, eles são ensaiados, são testados até muito além do que a norma exige, né, justamente para garantir uma robustez em diversos tipos de aplicação. Tá? Então esse é um detalhe que a gente sempre chama atenção, porque realmente são equipamentos extremamente robustos e confiáveis, ok? Bom, e aqui chegamos ao fim dessa primeira etapa, que era simplesmente para a gente poder compartilhar com vocês aí um pouquinho da história da Vago. A partir de agora a gente entra no tema realmente de que estávamos falando. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguem. Manda um chat aí, por favor, que eu vou acompanhando aqui pelo celular. Conseguem ver a tela? Ok, beleza. Perfeito, excelente, pessoal. Bom, vamos lá. Antes de eu começar aqui, a ideia dessa apresentação, né, quando nos convidaram para falar para vocês, aí, alunos, né, e professores, a gente tem uma gama muito grande aqui de apresentações e temas, né, mas a gente quis trazer algo para vocês que é o que está sendo discutido hoje dentro da indústria, é o que o nosso cliente está pensando, é o que a gente está divulgando para eles também. E aqui a ideia não é simplesmente falar do equipamento em si, né? Falar do produto PLC, falar de uma entrada digital ou falar de um software de programação. A nossa ideia é apresentar um pouco de tecnologia realmente, tá? E aí eu queria que vocês estivessem com a cabeça bem aberta e bem tranquila para poder absorver esse conteúdo, né? A gente vai tentar levar numa linguagem aqui que facilite bastante o entendimento. Não quero ficar me prendendo aqui a termos técnicos, a sopa de letras. Talvez elas vão fazer parte desse discurso aí em alguns momentos, tá? Mas a ideia é isso, apresentar um pouco do conceito, falar como a tecnologia Vago tem ajudado os nossos clientes a ter sucesso em aplicações de indústria 4.0, tá? E a gente vai levar esse conceito, e aí eu acho que vai ser muito enriquecedor a participação do João aí no momento em que a gente for demonstrar isso aí na prática, alguns conceitos para vocês, beleza? E aqui para a gente começar, pessoal, quando a gente fala de indústria 4.0, fala de digitalização, né? Quais são os desafios da indústria brasileira para chegar nesse nível, né? Aqui, resumidamente, não vou entrar no detalhe de cada linha, mas o principal aspecto, né, a indústria 4.0, ela veio para mudar a forma da indústria fazer as coisas, né, a forma dela produzir. Ou seja, ela tem que ser cada vez mais eficiente, né, produzir e fazer uma gestão melhor dos recursos para que ela se torne mais competitiva. Tá? Então, esse foi um dos principais objetivos, digamos assim, da indústria 4.0, dessa quarta revolução industrial que tanto se fala, né? Então, ou seja, aumento de competitividade, existem outros parâmetros aí também importantes, questões de personalização, mas o que eu chamaria a atenção de vocês seria para isso, tá? Seria para essa questão da gente pensar numa indústria mais eficiente, né? Ou seja, produzindo mais, com uma gestão melhor dos recursos, sendo mais competitiva, né? Reduzindo o tempo de entrega desse produto para o mercado. Esse é o grande desafio, tá? E aí, hoje, quando a gente pensa, né, como criar uma estratégia de digitalização, a gente sabe que as indústrias no Brasil, elas têm situações diversas, né? A gente tem indústrias com parque instalado bem antigo, né, mas que funcionam, tem indústrias já se modernizando num outro patamar, num outro nível aí já de investimento para equipamentos, né, de automação e para implementação dessas tecnologias, né, e tem empresas que já nascem realmente aí com o conceito da indústria 4.0, digamos assim, na veia, né? E aí, como que a gente pensa nessa estratégia, né, num parque, numa base instalada tão diferente assim, né, de tão diferentes níveis, né?
Aqui a ideia é falar que todo cenário é possível, né? Toda estratégia é possível. E essa implementação dessas tecnologias para a indústria 4.0, ela pode acontecer de forma gradual. Ok? Pessoal, vocês continuam vendo a minha tela ou não? Um tal de Cláudio mudou a tela. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar novamente aqui, que eu tô acompanhando a apresentação pelo celular, mas acho que saiu aqui. Só um minuto. Vamos lá. Retornar para a apresentação. Vocês estão vendo agora ou não? Ok. Beleza, pessoal. Agora sim. Peço apoio de vocês aí, porque eu não consigo ver, né, na prática aqui a tela, então se vocês puderem me avisar caso suma aí, eu agradeço. Deixa eu sumir isso aqui. Bom. O slide está mostrando Exato. isso. Assim. Então, é isso. Aí, retomando o raciocínio, né? Então, a questão da implementação desses recursos, né, da tecnologia para levar a indústria a uma evolução, a chegar nos patamares da indústria 4.0, ela pode ser feita de forma gradual, né? Não há necessidade de se desfazer de toda uma base instalada que funciona, né? E colocar tudo novo, que isso aí é até economicamente inviável, né, para poder substituir e colocar tudo novo, né? O que é possível fazer em pequenas etapas, definindo prioridades e expandindo isso aos poucos até que tenha-se os pontos aí relevantes, né, e consiga-se obter os resultados desejados, ok? E aqui a gente começa a falar um pouquinho dos pilares da automação da Vago, tá? Aqui tem uns nomezinhos interessantes aí que a gente pode dar destaque. Vocês perderam a tela de novo ou não? Continuam vendo? Pessoal, perderam a tela de novo. Bom, não sei o que está ocorrendo aqui. Rodrigo, vamos lá. Dá pra ver. Oi? Tá dando para ver. Tá, vamos lá. Vamos retornar aqui para a apresentação. Ok? Vamos lá. Novamente. Perfeito. Então, pessoal, quando a gente fala desses pilares de automação, são alguns conceitos, né? Easy IoT Connection, né? Então aqui tem uma foto de um PLC da Vago, né? De uma CPU, de um processador nosso, e aqui fala, né? Ele é Easy IoT Connection. Ele possui uma série de recursos, né, embarcados nele, que independe de software, muitas das vezes o recurso é do próprio hardware, que facilitam a conexão com o mundo do IoT, né, ou seja, internet das coisas, né, que tanto se fala hoje, ou seja, a capacidade dele se conectar e levar informação em outros níveis, ok? A gente chama ele aqui de herói da conectividade, né? Quando a gente fala aqui, ó, Connectivity Hero, tá? Vocês vão ver aqui, a grosso modo, ele tem uma série de portas de comunicação, né? Então, ou seja, eu falo em diferentes meios físicos, né? Vamos falar assim, diferentes redes, e eu falo diferentes protocolos, como se eu falasse diversos idiomas distintos aqui, português, inglês, italiano, japonês. Eu falo uma série de protocolos diferentes nessas portas de comunicação, ok? E quando a gente pensa nesse aspecto, né, de conectividade, eu falando uma série de idiomas, eu falando uma série de redes industriais, há uma preocupação com a informação que circula, né, dentro dessa rede, principalmente dentro da indústria, né? Existe uma preocupação com a informação. E aqui a gente mostra, né, que ele, ao mesmo tempo que é aberto, ou seja, ele consegue ter uma abrangência grande do ponto de vista de conectividade, ele já tem recursos de segurança integrado, né? Ou seja, eu consigo proteger o dado que trafega dentro das redes industriais, que já sai uma informação dele criptografada, né, para outros sistemas, ok? Então esse é um dos pontos. E aqui, ou seja, é automação encontrando um mundo de TI, né? Se fala muito hoje, não sei se já ouviram essa expressão da questão do chão de fábrica,
né, você pegar a informação do sensor e levar para a nuvem ou levar para um sistema de gestão dentro da indústria, né? Muitas vezes, com o método tradicional de automação, isso às vezes não é simples e não é barato. E dentro desse conjunto que a gente está apresentando aqui para vocês, e nós vamos mostrar alguns desses recursos, com o Vago isso se torna bastante simples. Tá? Então, por todas essas questões, porque ele tem recursos de TI embarcado, ele tem uma série de protocolos de rede que ele consegue se conectar, ele fala também, né, a questão de segurança embarcada, ou seja, ele tem os recursos de segurança embarcada, e a gente está preparado para entregar para o mundo de TI, né, para o mundo corporativo, a informação de uma maneira que esses sistemas de TI entendem. Perfeito, pessoal? Vamos avançar mais um pouco aqui. Aqui é como se eu estivesse desmembrando aquela visão anterior ali de vocês, né? Ou seja, pegando aqueles 4 pilares ali e expandindo eles um pouco. Aqui pode ser que vocês já tenham visto alguns nomes, já tenham familiaridade com alguma coisa, mas a ideia não é entrar aqui muito na cabeça de vocês e ficar falando da sopa de letras, não. Aqui a nossa ideia agora é exatamente mostrar na prática alguns desses conceitos, né? Então a gente vai falar de telas web, nós vamos mostrar o que é isso para vocês, né? A gente vai falar aqui de protocolos de IoT, de nuvem, banco de dados, né? Ou seja, coletar informação e mostrar como que a gente pode interagir, né? Alguns desses recursos aqui a gente vai mostrar isso na prática, ok, pessoal? Então agora eu vou passar a palavra aí para o meu amigo João Lima, que vai nos ajudar. Eu vou interromper o compartilhamento da minha tela aqui para que ele possa compartilhar dele, tá, pessoal? Deixa eu só achar aqui Eu já solicitei aí, Rômulo. Não sei se o pessoal está vendo uma câmera. Bom, vamos lá. Já estamos vendo sim, viu? Não estou vendo. Deixa eu ver aqui. Beleza, Bacana, tá vendo aqui minha mãozinha aí, né, pessoal? Estão vendo aí o Sistema bacana. TLP. Sua mão também. Espera aí, deixa eu te achar aqui, João. Beleza, show de bola. Não. Pode deixar. Vai lá, João. Conduz aí. Aqui eu já consigo. Beleza, pessoal. Primeiro, boa noite a todos aí. Obrigado a todos. Enfim, o Rômulo, ele mostrou ali um pouquinho para você de alguns conceitos. E aqui a gente vai mostrar aqui na prática, funcionando algumas coisas dessas para que vocês possam absorver esses conceitos, tá? A primeira notícia que eu dou para vocês é, assim como o Rômulo comentou ali, o controlador da Vago, ele é muito mais além do que um CLP tradicional, tá? Então, ele tem muitas funções de TI embarcada. A notícia ruim é que vocês vão terminar a graduação e, assim como qualquer profissional aí da área de tecnologia, vão ter que continuar estudando, tá, pessoal? Então, eu sou de automação e hoje eu tive que aprender cloud, computação em nuvem, Big Data, inteligência artificial, coisas que vão muito mais além do banco de dados, que vai muito mais além do que simplesmente a lógica do CLP. E aqui eu vou demonstrar algumas coisas dessas, tá? Então, para que vocês possam entender aqui a carinha da Vago, basicamente aqui eu tenho o CLP, de fato, né? A inteligência está aqui no meu processador. E aqui eu tenho os cartões que eu posso ir conectando nele e fazer interface com o campo. Então, tem entradas digitais para receber interruptores, saídas digitais. Eu tenho um cartão que faz controle de iluminação. Eu tenho um cartão aqui que mede energia. Então, a Vago, ela tem essa diferença. Ela não tem só cartões simples de automação, mas ela tem cartões com funcionalidades embarcadas. Não vou falar de todos, porque só para vocês terem ideia, hoje são mais de 500 tipos de cartões diferentes, então é cartão para tudo que você imagina que você precisa conectar aí, vai ter um cartão que vai transformar esse sinal aí para o nosso mundo de CLP. Beleza, o que eu quero mostrar para vocês? Imaginem aqui um controlador desse, um CLP, que pode estar comunicando com a máquina que vocês têm na linha de produção, ou ele pode ser um gateway. Imagine que eu tenho aqui embaixo, eu tenho aqui um controlador da Siemens, eu tenho um outro controlador. Lembra que ele é o nosso herói da conectividade?
Então, o Vago, hoje, ele pode comunicar com o controlador da Siemens, da Rockwell, da Schneider, da Eaton, com vários controladores de mercado, porque ele não se limita a conversar só com a marca Vago. Ele usa protocolos abertos. Então, ele usa Ethernet IP, Profinet, Profibus, Modbus, que, como o Rômulo disse lá, são idiomas, tá, pessoal? Então, para um controlador, um CLP, conversar com alguns equipamentos, ele vai falar um protocolo de comunicação. Aí, na matéria de redes industriais, vocês vão ver bastante isso, tá? E aqui, só para que vocês possam entender a estrutura, eu tenho aqui o meu controlador e eu tenho um cabo de rede que está conectado na minha máquina. Por enquanto, eu não vou falar de internet, tá? E aí, pensa o seguinte, eu vou simplesmente aqui, ó, abrir na minha máquina e vou digitar o IP do meu controlador. O IP é como se fosse o endereço aí, o CEP do nosso CLP. E olha que legal, essas telas, elas estão desenhadas, eu desenhei dentro do software de programação, que vocês fazem tanto a lógica quanto o desenho das telas. É como se fosse um supervisório, uma EHM virtual, tá? Para que a gente possa entender. E aí, olha que bacana, a gente consegue aqui desenhar coisas para monitorar a nossa máquina, para monitorar a nossa linha de produção. Então, só para a gente fazer uma brincadeira aqui, ó, deixa eu puxar aqui do lado, beleza. Vocês estão vendo a câmera, certo? E aqui do lado, vocês estão vendo o nosso tanque aqui, vamos dizer que a gente vai automatizar. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Imagine que vai começar um processo lá, eu quero abrir a válvula, o que acontece? Olha a nossa animação, ela acompanha esse processo, tá? Então, eu estou fazendo aqui a automação desse processo e dentro dessa IHM virtual eu estou conseguindo ver isso. E o que é interessante? Isso aqui, você desenha do jeito que você quer, tá? Então, imagine uma planta, enfim, uma linha de produção, você pode desenhar as telinhas aqui do jeito que você achar mais interessante. Então, a gente consegue não só olhar, mas olha o que é legal também nessa interface. Eu vou vir aqui, ó, mandar ligar a luz. Conseguiram enxergar aí? Ligando a luz? Beleza. Então, ela não só monitora, como é na primeira parte, como também pode dar comandos. E o que é interessante? Eu simplesmente não instalo nada. Eu não preciso de um software de IHM, eu não preciso instalar um software de supervisório, eu não preciso de nada. Por quê? Porque o controlador CLP da Vago é muito mais além do que um CLP tradicional. Ele tem funções de TI. E aí, só para a gente fazer uma brincadeira aqui, mostrar outra função que é muito comum na indústria, a gente fala que é datalogar. Então, o que é datalogar? Imagine que eu tenho um processo industrial rodando lá e eu quero, de tempos em tempos, gravar esses dados. Pode ser num banco de dados, pode ser num arquivo de Excel, pode ser, enfim, de várias formas, tá? E aí, eu vou fazer aqui para a gente brincar, uma brincadeirinha aqui no sentido do quê? Eu quero ver os dados daquele meu tanque. Como que tá aqueles dados daquele meu tanque? Eu estou gravando ele, o tanque está cheio, o tanque está vazio, como que ele está funcionando, tá? Então, só para a gente, como eu acordei cedo, vou colocar aqui só agora à noite, senão a gente não vai conseguir ver o nosso funcionamento. Olha que interessante. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a IHM virtual. Como que está o tanque? Ó, o tanque está esvaziando, certo? Beleza. Nessa interface gráfica aqui, eu consigo enxergar esse comportamento. Olha lá. Se vocês olharem aqui no canto direito, vocês vão ver lá, nível do tanque, válvula de entrada. Então, vamos lá. Ó, a válvula fechou. O que aconteceu? Começou a acontecer com o nível do tanque. Começou a cair, vocês estão acompanhando aí? Tá diminuindo, certo? Tá diminuindo, e beleza, eu consigo enxergar nessa interface. Isso tudo tá dentro do CLP, tá, pessoal? Não tem nada instalado no meu computador, não. Se eu fizesse isso com qualquer computador que chegasse aqui,
ele ia conseguir fazer esse mesmo funcionamento. Vamos mostrar, mineiro gosta de ver funcionando, né? PowerPoint aceita tudo. Então, vamos mostrar aqui que realmente vão inverter. Então, ó, olha aí, eu vou acionar aqui a válvula, né? Beleza. Então, aqui, nessa interface aqui, então, imagine isso aqui rodando lá na fábrica, o pessoal monitorando o processo. Aqui você consegue enxergar mais rápido, né? Porque você está vendo em tempo real. E aqui, na verdade, o que acontece? A gente está visualizando o Excel. Eu acabei não mostrando para vocês. Deixa eu voltar aqui, que aí vocês vão entender. Aqui, no controlador da Vago, tem uma entradinha para vocês colocarem um SD card, tá? É um SD cardzinho para vocês poderem ter mais memória. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Opa, beleza. Olha lá, a cada 15 segundos eu gravo esses valores dentro do controlador. Então, olha como que agora a válvula abriu e eu consigo analisar o nível a variável de nível subindo. Pô, João, legal isso aí, beleza, mas eu quero puxar esse Excel para o meu computador. Como que eu faço? Eu vou ter que ir lá na máquina lá e pegar minha mãozinha, tirar o SD. Não, cara, agora eu sou da automação, quero ficar aqui sentadinho e comandar tudo aqui da minha casa sentadinho, né? Enfim, o que acontece? Ó, tem a função aqui, ó, export. Ah, o que você quer fazer? Eu quero puxar o arquivo original. É como se eu fizesse um download de um site. Eu fiz o download de um site e agora, olha o que acontece. Agora sim, isso aqui está na minha máquina. Eu tenho um Excel com todos os valores aqui que eu estou dentro do meu controlador monitorando. Aqui é porque eu comecei às 7 hoje, mas vamos olhar aqui agora nesse horário. Olha lá, ver se reflete o que a gente viu o que a gente estava vendo lá no comportamento. Olha lá, o tanque estava cheio, a gente esvaziou, ficou um pouco em zero e depois começou a subir. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, só para vocês entenderem que um CLP hoje não faz simplesmente uma lógica de controle. Muito bom, irmão. Ele faz muito mais além, tá? Então, e isso aqui eu não estou falando nada de internet, tá? Então, agora para mostrar uma outra funcionalidade aqui para vocês, vamos brincar aqui, ó. Vocês devem estar vendo a minha câmera, certo? Olha o que eu vou fazer aqui com o celular. Então, eu poderia pegar, não instalei nenhum tipo de aplicativo, tá, pessoal? Eu simplesmente aqui vou conectar numa rede Wi-Fi que está aqui atrás. Então, só para que vocês possam entender, o meu computador eu conectei com cabo. Como o meu celular não tem um cabo de rede, eu instalei um roteadorzinho aqui atrás da TP-Link mesmo, só para fazer a conexão, mas por enquanto ainda não tem internet, tá? Ali, o que eu faço aqui? Imagine vocês chegando na máquina, ao invés de ter uma IHM, ou, enfim, também vocês querem ter um pouco mais de tecnologia e facilidade, eu abro a minha câmera aqui, no meu celularzinho, mando ler esse QR Code aqui, ó, beleza, e olha que legal. A mesma tela que vocês estavam vendo lá no meu computador, eu consigo demonstrar aqui para vocês, ó. Então, vamos ver lá a iluminação. Eu consigo vir aqui, ó, mandar ligar, consigo vir aqui, mandar desligar. Você entende que isso não está no meu celular. Por isso que eu não preciso desenhar uma aplicação para o meu celular, uma para uma Smart TV, uma para um browser, porque, na verdade, está tudo dentro do CLP. Ou seja, o CLP vai muito mais além do que o CLP tradicional. Então, ele tem funcionalidades de TI embarcada. Esse é o principal ponto ali que o Rômulo mostrou ali das figuras. E quando a gente fala de digitalização,
Um desafio muito grande das empresas é o quê? Poder implementar esse tipo de tecnologia de uma forma simples e barata. E quando a gente fala desses projetos, é muito bonito, cara, na teoria. Mas a gente fala de projetos aí de 500 mil, 1 milhão. Como que uma empresa, uma indústria que não tem nem uma automação básica vai poder investir nisso? Então a gente, principalmente vocês que estão, alguns já estão aí no mercado de trabalho, mas estão na vida acadêmica aí, têm a mente aberta, enfim, vocês precisam levar essa mensagem para a indústria de usar o quê? Novas tecnologias que unam esse mundo velho com esse mundo novo e de um jeito muito mais fácil, tá, pessoal? Enfim, aquela pirâmide da automação com essas novas tecnologias, então a pirâmide lá, sensor, CLP, escada, MES, IRP, hoje a gente bagunça tudo isso. O controlador já manda o dado direto para a nuvem, manda direto para o RP num banco de dados. Então o negócio realmente está muito rápido, tá? Então a gente está correndo bastante aí para poder acompanhar. João. Pode falar. João, eu queria te pedir só mais um exemplo aí, né? Dentro dessa linha de raciocínio dos recursos de TI que o CLP tem embarcado, você pediu um e-mail de algum voluntário aí para a gente poder enviar, para ele enviar o e-mail. E quem pode ser o nosso voluntário aí? Falar que realmente consultar o e-mail, só para a gente brincar aqui. Deixa eu pegar aqui, o Cláudio mandou aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Só para vocês acompanharem, ó, CVLS 7469 @gmail.com. Opa. Pessoal, só para vocês entenderem aqui, eu acho que tem algum microfone aí aberto aí, tá? Tá dando um eco. Enfim, só para vocês entenderem aqui o que eu vou fazer. Agora sim eu preciso de internet. Pensa o seguinte, só para que vocês possam entender aqui, ó. Opa, deixa eu virar a câmera aqui. Só para vocês entenderem, mas basicamente aqui, ó, eu tenho um roteadorzinho com um modem da Vivo, por sinal, aqui. Pode ser qualquer um, tá? Então, só tem uma conexão aí com um chipzinho 3G, para a gente brincar. Olha que legal aqui. O que eu faço? Eu pego aqui o e-mail, então imaginem lá um processo que vocês estão monitorando ou uma linha de produção. Então, baseado num evento, eu quero que o próprio controlador envie esses dados para o gerente, por exemplo, da fábrica ou para o responsável, para os técnicos de manutenção. Então, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui, basicamente acionei, mas eu poderia automatizar isso. Sei lá, chega no final do dia, manda o e-mail, tem algum evento, manda o e-mail. Então, depois, vai demorar um tempinho, tá? Mas depois que essa sinalização aqui apagar, eu vou pedir aí pro Cláudio verificar e se ele puder abrir o microfone e falar para a gente o que ele viu aí, o que ele recebeu. Vamos esperar isso aí enviar. Mas, em paralelo, só para vocês entenderem o nível de integração do negócio, como diz aí o mineiro, como que o trem tá difícil, tá diferente e rápido, tá? O que acontece? Eu vou abrir aqui um outro controlador, tá? Só para vocês poderem entender. Aí, isso aqui, chama Node-RED, tá? Isso é uma plataforma aí de IoT. Então, hoje, os controladores da Avago suportam Node-RED, alguns modelos, né? Então, uma pergunta, alguém já ouviu falar aí de Telegram? Telegram é um concorrente aí do WhatsApp. Se puder mandar aí no chat aí se já ouviram falar, um sim ou não. Só para, beleza, alguns já falaram aí, legal.
Então, o Telegram é um softwarezinho aí de mensagem, parente do WhatsApp. Então, eu vou fazer o quê? Eu fiz uma brincadeira aqui em casa. Eu vou pegar o meu celular, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, tá? Eu vou mandar uma mensagem. Então, eu tenho esse Node-RED dentro do Vago. Essa mensagem o Vago vai receber. E aí, olha o que ele vai fazer. Se for uma mensagem de áudio, ele vai ir lá na IBM Cloud, no Watson. Enfim, o Watson é uma inteligência artificial da IBM. Ele vai entender o que eu falei e vai transformar num texto. Depois ele vai consultar um robô, igual aqueles robozinhos que a gente tem em site, que você, dependendo da pergunta que você manda, ele vai respondendo e tal. Então eu criei um robozinho, isso na nuvem, aqui para a gente brincar, mas o que ele faz? Esse robô me responde, e aí eu mando ligar aqui a sala, a cozinha, mando ligar o meu quarto aqui, desligar tudo, enfim. Eu vou mostrar isso. Eu acho que o e-mail ainda não saiu, mas tudo bem, deixa ele aí. Então, beleza. Olha o que eu vou fazer aqui. Deixa eu só puxar aqui minha tela. Aqui, ó. Então, esse é o Telegram. Eu loguei aqui com a minha conta, tá? Então, eu vou fazer aqui... Deixa eu deixar meia tela aqui. E vocês vão conseguir perceber aqui pela câmera. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, vou mandar uma mensagem, ó. Desliga sala. Então, eu mandei o desligar, vocês enxergaram aí que mudou a tonalidade, né? Ficou tudo escuro aqui. Beleza, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar e vou mandar isso uma mensagem de áudio. Vocês vão ver até que vai demorar mais, por quê? Porque a inteligência precisa processar isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ligue a sala. Então, só para vocês verem aqui, né, ó. Eu mandei um comando de voz, né? Ligue a sala e lá ligou. Deu todo mundo para ver aí? Acompanharam? Deu para perceber? Só manda um chatzinho aí se deu para perceber a interatividade. E aí, só para que vocês possam entender, eu mando a mensagem do Telegram, chega aqui dentro do Vago, processa isso como o Vago não tem inteligência artificial, mas como ele tem conectividade com nuvem, eu vou lá na IBM, processo essa informação, devolvo, executo o comando, aí sim, dentro do Vago, e mando uma resposta no Telegram. Você viu que eu mandei aqui desligar a sala, ele apareceu aqui, desligando sala. Mandei ele ligar a sala, apareceu ligando sala. Então, a mensagem resumo disso, né? A mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. É muito mais além do que um CLP, tá? Então, hoje, os controladores da Vago, a gente muitas vezes chama de controlador, de gateway de IoT, enfim. Porque não é simplesmente um CLP, vai muito mais além. Se o Cláudio aí puder falar, ver se você recebeu aí um e-mail com CSV, enfim, é para você ter recebido um e-mail, tá? Mas, pergunta, deu aí para todo mundo entender o conceito? Que aqui nessa aplicação que eu mostrei para vocês viram conectividade com Telegram, vocês viram inteligência artificial, tem IoT, tem web server, que é essa parte de HM virtual, tem comunicação, tem data logger, enfim, tem leitura de QR Code para rodar no celular, tem todos esses conceitos aí nessa pequena demonstração bem rápida aí que a gente fez. Beleza? Rômulo, você quer que mostre mais alguma coisa? Enfim. Ô, João, Rômulo. Oi. Eu queria que você, o Rômulo, falasse um pouquinho. Você falou que tem cerca de mais de 500, né? 500 cartões, tipos, né? Só cita alguns, o que o pessoal está utilizando mais, porque
até então, eu até achava que os controladores da vaga era muito voltado para a medição, né, de sinais elétricos. Mas a gente está percebendo que vai muito além disso, né? Não é só medir tensão, corrente, potência. Então, eu gostaria que você citasse um pouquinho desses cartões, né? Alguns modelos, até para o pessoal conhecer, né? Porque, às vezes, nós estamos aqui muito acostumados, simplesmente aqueles cartões simples, né? De entrada e saída. Né? Eu não tenho ali cartões que fazem um tratamento de sinal, né? Um cartão que faz um tratamento de dado, alguma coisa desse tipo. Então, eu queria que você citasse um pouquinho para a gente. Perfeito. Ó, vou mostrar um aqui, por exemplo. Os mais comuns, né, são os cartões para receber entradas digitais, são botoeiras, para acionar relés que vão acionar contatoras, os analógicos 4x20, tanto de enviar quanto receber, medir temperatura. Mas aqui, por exemplo, a gente tem um que é bem interessante, que é diferente, tá, do comum, que muitos concorrentes não têm, que é um cartão de medição de energia, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse cartão aqui, a gente liga até 440 volts direto nele, tá? Então, aqui a gente liga a tensão, corrente, e o próprio cartão envia, te dá energia ativa, reativa, aparente, potência, consumo, qualidade de energia, média harmônica. Então, entende que não é só um cartão de I/O, liga e desliga. Então, esse cartão, por exemplo, ele tem processamento embarcado. Então, esse é um exemplo de um cartão aí que foge do comum, tá? Do comum aí do dia a dia de automação. Mas dentro dessa área de 500 cartões tem muito mais. Tem cartões de protocolo, tem cartão que comunica com equipamentos wireless em outros protocolos. Então, a gama é bem grande, tá? Então, aqui é um exemplo que eu tenho aqui funcionando, né? Só para vocês verem de fato aqui, ó. Vou acender a luz. Olha lá o que vai acontecer com o gráfico. Vocês vão ver que a corrente vai aumentar. Então, ele de fato está medindo a corrente que está passando aqui no meu kit, né? Vou desligar aqui, ó. Beleza? E ele refletiu aqui, tá? Então, esse é um exemplo, tá, Osmani, de um cartão que é diferente do comum. O Cláudio apareceu aí. Cláudio, se você puder falar um pouquinho aí para os nossos colegas, depois eu pago aquele jabá lá que a gente combinou antes para falar, mas pode falar aí, pessoal. Beleza. Boa noite a todos aí. E aqui sim eu recebi o e-mail. Veio um anexo. Log file 2020 0527. Mostra o seu cara aí, Claudinho. É duro, não pode não. Aí. Ô, Claudinho, você quer compartilhar aí, Claudinho? Cláudio, você pode compartilhar aí e mostrar também o que você recebeu. Compartilhar. Para saber que não foi armação, hein, gente? Exato. Eu sei que mineiro é bem desconfiado, né? Então eu gosto de mostrar funcionando. Mas aqui não é magia, gente, é tecnologia. Muito bem. Eu tô só brincando. Nós temos essa maleta aqui na engenharia Desliga um dos com microfones. esses cartões, tá? Isso aí, ó. Show de bola, tá dando para ver sim. Aí legal, esse aqui foi o e-mail que eu recebi. Ele chegou até antes um pouco de apagar a luz, aquela indicação amarela lá do executando. Ele chegou um pouquinho antes daquela luz apagar e chegou dessa forma aqui, ó. Isso. Até, pessoal, para mostrar uma função prática, assim, a gente tem uma aplicação em templos e dependendo do alarme que acontece, a gente dispara os e-mails para os manutentores que cuidam
para aquele tempo, tá? Então, esse é um exemplo aí fora do mundo industrial. Então, essa função aí muita gente usa, tá? Legal, Cláudio. Isso aí. Show de bola. Excelente. Eu tenho uma pergunta para O o João. Jeremias queria fazer alguma consideração? Oi, Bel, você quer fazer a pergunta para o João? Quero. Boa noite, João. Eu queria Boa saber noite. se parte do chatbot foi você que programou toda essa conexão do Telegram com o PLC? Como que foi isso? Isso, a parte do chat, na verdade, do Telegram ali no Node-RED é meio que pronto, tá? Então, essa é a grande magia desse mundo de TI. Por ser um software open source, e a comunidade suporta isso, então a gente reaproveita muito código. Então, basicamente, eu coletei e peguei esse nó aí dentro da comunidade do Node-RED, e a parte do bot da IBM, eu programei isso lá dentro da IBM. Mas o que é interessante? Primeiro, o IBM Cloud, um certo número de mensagens, é totalmente gratuito. Então, tudo isso aqui que eu estou fazendo, a IBM me cobra 1 centavo meu. Então, eu fiz só com plataformas open source, que é o Node-RED, e a IBM não cobra por essas mensagens. É lógico, se tiver um fluxo maior, ela vai cobrar. E lá dentro da IBM, para fazer esse bot, é muito simples. Eu não usei nenhum tipo de código. Eu tenho que configurar. Eu não preciso programar, não preciso saber linguagem de programação. Então, essas plataformas cloud estão abrindo muitas portas nesse sentido. É mais a gente... E essa é a magia do profissional de automação, porque ele sabe um pouco de TI, ele sabe um pouco de elétrica, ele sabe um pouco de tecnologia de automação, e ele consegue unir tudo isso. Tá? Então, basicamente, eu tive que programar isso aqui, né, a parte do Node-RED, mas eu não digo nem tanto programar, tá? É mais configurar. Só para vocês terem ideia aqui, ó, o que eu faço? Tá vendo? É um nozinho, essa plataforma, e eu configuro aqui algumas... Compartilha sua tela, João. Opa, desculpa, esqueci aqui. Deixa eu parar e deixa eu apresentar de novo. Aí, beleza. Acho que agora vocês vão conseguir enxergar. Aqui. Vocês estão enxergando? Ok. Beleza, show. Então aqui, ó, o Node-RED, só para que vocês possam entender a ideia, olha como que funciona. São vários bloquinhos que já são prontos. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quero usar as funcionalidades do IBM Watson, eu já tenho meio que pronto. Eu consigo até transformar texto em voz, analisar o tom, fazer reconhecimento de imagem. E aí, eu abro muitas portas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma Alexa em casa, eu consigo integrar aqui também. Tem muita coisa. Então, é o seguinte, o Node-RED é uma plataforma que é open source, gratuita, tem vários desenvolvedores. Se você quiser, aqui eu peguei um Telegram pronto, mas eu poderia criar aqui o João Telegram, tá? Então, essa é a magia aí do mundo de TI. E a parte do chatbot é lá na conta da IBM, vocês podem criar. Eu baseei em vídeos da internet, eu vi no YouTube, nunca fiz curso nenhum de TI, assim. Enfim, a minha experiência é realmente de mercado, aí, de trabalhar com projetos e fuçar na internet, ler livro, procurar conteúdo tutorial na internet. Então, existe isso. Provavelmente a gente vai fazer um webinar para ensinar como fazer isso também no futuro. Depois posso compartilhar com vocês. Por isso que é importante seguir as redes sociais aí da Vago. Se quiser me adicionar no LinkedIn também, fiquem à vontade. Mas basicamente é isso, tá? Não tem programação, é mais uma configuração, tá vendo? Eu coloco aqui ID, password e faço tudo isso na plataforma da IBM. Nesse caso, né? Mas poderia ser a Amazon, tem várias opções.
Beleza? Pessoal, não sei se Bom, beleza, João. posso passar a palavra aí. Eu usei mais do que a gente tinha combinado, mas... Que é isso, cara. Você tem crédito de sobra, João. Relaxa. E foi extremamente enriquecedor aqui. Eu imagino que, se para mim e para o pessoal também deve ter sido, tá? Bom, eu queria só, antes da gente voltar naquela sequência... Opa, perdão. Só um minuto. Deixa eu ocultar isso aqui. Pessoal, só aproveitando que o Romulo está ali, se vocês quiserem mandar pergunta no chat, eu vou deixar meu e-mail, meus contatos também. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade, tá? Vou escrever ali no chat os meus contatos. Podem mandar ali também, eu vou responder em texto, ou mandar no meu e-mail, ou mandar pelo LinkedIn. A gente está à disposição aí para ajudar e trocar aí conhecimento, enfim, tá? Então esse é o meu recado aí, vou deixar a palavra com o Romulo. Beleza, João. Excelente, obrigado. Bom, pessoal, sabia que, assim, eu disse para vocês no início que seria muito enriquecedor essa participação do João, né? Você vê com um kit simples que ele tem lá, de poucos I/Os, né? Mas a quantidade de recursos que a gente consegue implementar dentro de um CLP, né? Acho que não tem dúvida nenhuma de que ele faz bastante coisa, né? E ele também é um PLC. A gente faz até uma brincadeira, um paralelo, falando que ele é igual ao nosso smartphone hoje, né? O nosso smartphone também faz uma ligação, né? Que era uma das funções iniciais, né, principais dele no início, e hoje a gente faz muito mais coisa no celular do que ligação. Acho que ligação deve ser a coisa que a gente menos usa, né? E o CLP é a mesma coisa, ele vai ter lá os recursos dele, de fazer a lógica de programação, mas o nível de integração é muito alto, tá? E, bom, dando sequência aqui, e aí só dando um pouquinho mais de detalhes, tá, Osmani, até dentro daquela solicitação que você fez, de falar um pouco dos I/Os, né? Então, a Vago hoje, como o João comentou, a gente tem mais de 500 tipos de módulo de I/O, né? Então, a gente tem os tradicionais digitais, analógicos, para temperatura, pode ser termopar, PT100, enfim. Os de medição de energia, que são módulos com funções especiais. A gente tem módulo para monitoração de vibração, né? Vocês estão vendo na tela aí, ó, esses módulos amarelinhos, né? Esses aí são para a parte de segurança de máquina, né? A famosa NR12. Isso aqui a gente chama a atenção, faz um parêntese para eles aí, que eles funcionam como uma remota de um PLC de segurança que fale um protocolo ProfSafe, tá? Profibus ou Profinet, ok? Mas a gente tem uma série de módulos, inclusive esses azuis aqui, ó, ao fim da configuração, que são módulos para área classificada, ok? Quando você tem área com potencial explosivo, esses módulos eles são intrinsecamente seguros. Então, o sensor pode estar ligado lá na zona 0, mas esse módulo pode receber o sinal desse sensor desde que o módulo esteja instalado dentro do painel, né, atendendo os requisitos aí de segurança de cada área, ok? E de maneira geral, né, esses 500 tipos de módulos estão distribuídos nessas funções aí que vocês estão vendo, né? Digital, analógico, como eu já tinha comentado, né? A gente tem para parte predial alguns protocolos específicos aí para iluminação, enfim, ok? Era mais ou menos dar uma noção disso aí para vocês em termos de I/O, ok? Lembrando que muitas das funções elas podem estar ligadas a um PLC vago, né? Então, ou seja, essa parte inicial aqui da configuração pode ser um PLC vago, mas também em muitas funções a gente consegue ser uma remota, ou seja, se o cliente, se a indústria já tem um PLC de outro fabricante, a gente pode, né, ser uma remota daquele PLC existente, agregando funções especiais aí a uma arquitetura de automação existente. Beleza, pessoal? Bom, vamos voltar para aquela lá, onde estávamos. E depois da brilhante apresentação do João aí a respeito dos recursos do CLP, então tá lá, né, o slogan lá em cima já diz, né, muito além do CLP.
E tudo que ele demonstrou lá está ligado a isso, né? A questão do banco de dados, a possibilidade de a gente coletar informação e armazenar localmente e exportar esse dado, seja por e-mail, né? Como foi demonstrado pelo Cláudio também, né? E a IHM virtual, que é a questão da tela web em HTML5, que ele demonstrou tanto no computador quanto também a questão do celular, a conectividade com nuvem, enfim, tá? Todas essas funcionalidades aí no controlador. Agora, a nossa ideia aqui, pessoal, é mostrar um pouquinho de alguns cases reais, tá? Alguns projetos onde a gente já teve sucesso implementando um pouco desses conceitos aí que a gente acabou de apresentar. Uma delas é no sistema de automação de dosadores químicos numa ETA, tá? Então, lá para vocês terem uma ideia, era uma arquitetura mais ou menos como essa que está ilustrada. A gente tem um painel central aqui com um PLC vago e tem outros dispositivos remotos, né, que estão à distância. Observem aqui que a gente usou um outro dispositivo nosso, né, que é um gateway aqui, ó, Ethernet. Então a gente pluga na porta de comunicação aqui do CLP ou da remota, né, e esse cara ele é um IP65 e ele vai se comunicar entre eles aqui. Nesse caso, nessa aplicação, foi uma distância de 200 metros, né? E aí a gente tem um sistema de supervisão, né, um supervisório aqui que consegue enxergar, né, a situação, monitorar e operar todas essas estações aqui, ok? E lá existia, parte do princípio, ok, aquela ali é uma arquitetura tradicional de automação, né, bem próxima de uma arquitetura de automação. Então a gente tem lá sensores, dispositivos de campo, atuadores, a automação, né, o PLC, e temos o supervisório. Bom, mas agora eu quero digitalizar, né, eu quero ter informações aqui sobre os meus equipamentos para as questões de manutenção preditiva, olhar os KPIs, né, como está a performance e eficiência de cada equipamento. O que eu faço? Né? Como que eu vou saber o dado de um sensor que está lá abaixo de um CLP? Né? Eu tenho que mudar essa arquitetura? Na verdade, não, né? Nada muda, tudo continua como está. Acho que agora vocês estão aí convencidos de que o vago é muito além de um CLP, né? Então, o que ocorre? A gente mantém a estrutura toda como está, ok? Seu controle local, e desde que esse controlador tenha uma conexão com a internet, ele está habilitado, né, a se comunicar com plataformas de nuvem, né, como o João comentou aí da IBM Watson, né, tem outras tantas nuvens de mercado, da Microsoft, Amazon Web, a própria Vago Cloud, SAP Leonardo, tem todas essas protocolos. E essa comunicação do Vago com essas plataformas de nuvem, ela é feita via esse protocolo MQTT, que está aparecendo aí. Tá? Então, ou seja, o CLP que está lá na estação, no painel central, que está recebendo um sinal de um sensor, né, ele tem essa informação dentro dele e ele tem capacidade de disponibilizar esse dado lá em cima, em plataforma de nuvem, e um usuário que está aqui embaixo com um dispositivo conectado à internet, pode ser um celular, né, usando o próprio plano de dados, ou se o celular estiver conectado numa rede Wi-Fi, ele consegue consultar o dado daquela informação, ele tem acesso àquela informação, né, ao dado daquele sensor, enfim, aquela variável que ele gostaria de monitorar, ao alerta de manutenção de alguma coisa, acessando esses servidores na nuvem, tá? Mas a gente sabe hoje, né, e a gente tem muitos clientes industriais que ainda são resistentes em disponibilizar informações em plataformas de nuvem, né? Por questões de segredos industriais, por segurança, enfim, tá? Se isso for impactante, né, se for uma decisão do cliente, né, e ele não quiser compartilhar essas informações do servidor na nuvem, ele também tem a opção de fazer isso com uma rede local, ou seja, né, ele instala um servidor local, né, e aí vocês viram lá a forma, pode ser um servidor que vai receber os e-mails com uma planilha CSV, pode ser um banco de dados, né, ou seja, o CLP da Vago está preparado para receber aquela informação do campo, fazer um pré-tratamento desses dados e entregar isso aí para um banco de dados do cliente, num servidor local, seja um MySQL, um SQL Server, tá? Hoje até com outros tipos de banco de dados também.
E aí, dentro desse mesmo servidor, o cliente ele pode instalar outras ferramentas, né, gráficas. Aqui a gente dá o exemplo do Grafana, né, que é uma ferramenta também open source, a gente vai mostrar no próximo caso aqui, para você conseguir publicar de forma gráfica esses dados. Então imagina lá como é que está a performance do equipamento, quantidade de produtos produzidos, consumo de energia, de água, enfim, tá? Toda essa informação está dentro do servidor, dentro da rede da própria empresa. E o usuário, né, desde que ele esteja com o dispositivo conectado a essa rede corporativa do cliente, ele consegue ter acesso às informações. Então percebam que, independente da estratégia que vai ser adotada, né, de mandar um dado para a nuvem, de poder se conectar, né, pela internet, ou se vai ser um acesso local, a estrutura não muda, né? Ou seja, quando a gente implementa uma solução de automação vago no chão de fábrica, ela está preparada, né? E como o João citou lá, a gente dá uma bagunçada aí naquela pirâmide tradicional de automação, porque justamente a gente encurta esses caminhos hoje, tá? De integração. Perfeito, pessoal? Vamos avançando aqui. E aqui, como eu comentei, como a gente faz um pré-tratamento, né, e a gente tem uma série de maneiras, de alternativas aqui para poder entregar esse dado no banco de dados, né, esses softwares de gestão, os ERPs, aí, sistemas de gestão das empresas, conseguem buscar essa informação, né, numa linguagem que eles entendam. Né? Então, ele serve, um servidor local desse aqui, que vem da automação, ele serve como base de dados para alimentar sistemas como SAP e TOTOS aí também. Ok? Bora lá. Bom, o segundo projeto aqui que nós vamos falar, o segundo case, né, digamos assim, é um case bem interessante também e bem complexo, e ele vai de encontro ao que eu falei lá no início e que o João reforçou também, né? A ideia de uma implementação dessa é que ela seja simples, que ela seja economicamente viável, né? E que você não tenha que descartar e fazer altos investimentos em equipamentos e licenças de software, isso, para conseguir obter os resultados, né? Ou seja, a gente fala de pegar o sistema legado, né, os equipamentos existentes, e dar voz, né? Dar voz a esses equipamentos para essas novas tecnologias, né? Conseguir interligar. E aqui, a ideia é mostrar para vocês um pouquinho do que a gente fez nesse cliente, tá? Então, lá, esse cliente, ele tem, né, ele já tinha isso, ele não trocou, ele já tinha uma base instalada bem diversa de equipamentos em que a informação chegava naqueles equipamentos localmente, né? Então, ele tinha um CLP de um outro fabricante, né, que recebia vários sinais ali de temperatura, outros sinais analógicos, ele tinha uma série de relés da Schneider, né, que ele já fazia função, mas a informação estava ali no relé, e ali ele tinha os multimedidores da Siemens. Então, o que a gente fez nessa situação? Né? A gente implementou o vago ali numa camada para fazer a coleta de informação que já estava disponível nesses dispositivos, né? Fizemos um pré-tratamento desses dados e a gente enviou para um vago concentrador, né? Ou seja, uma CPU de uma capacidade um pouco maior, e ali a gente faz o armazenamento das informações em CSV, né, como um backup, ou seja, ele tem acesso a uma planilha, caso ele tenha algum tipo de problema, ele pode ir lá e resgatar essa informação que está salva no PLC. Nesse mesmo concentrador, ele fez aquele mesmo recurso lá do web server, né, da IHM virtual, então ele consegue ter um acesso a telas dentro desse controlador, ok? E aqui, na sequência, o que ele fez? Ele armazenou esses dados localmente no PLC e escreveu no banco de dados da empresa, né? Bem próximo do exemplo que eu comentei com vocês. A estratégia nesse local foi de armazenar as informações dentro do servidor da própria indústria, ok? Então, se a gente pensar aqui, até mesmo, né, um problema que esse cliente tinha no passado, que era o quê? Você tinha os equipamentos, tinha uma infraestrutura de rede precária e ele tinha perda de comunicação com um sistema de historiador que ele tinha. Então ele perdia informações diárias, né? Isso era um problema. E aí, para minimizar um pouco esse problema, ele criou uma planilha. Mas era necessário que as pessoas lá, os técnicos, fizessem anotações manuais em cada um desses dispositivos e ele alimentasse manualmente essa planilha, né? Mas só que os resultados que ele ia enxergar disso
são os resultados do dia anterior, né? E não, ou seja, ele estava analisando perdas. E aí é dinheiro que ele já tinha perdido realmente, né? Então, quando você tem um sistema desse com uma integridade que garante a disponibilidade de informação, isso foi uma das coisas que nos levou a ter sucesso aí, né? E ser a plataforma escolhida. Então, como exemplo, eu tenho aqui um banco de dados dentro do CLP, eu tenho um arquivo CSV como um backup, e esse mesmo CLP vai lá e replica esse banco de dados, escreve aqui numa máquina do cliente. E dentro desse servidor, ele fez o uso dessa ferramenta gráfica que eu já havia comentado com vocês, que é o Grafana, né? E criou uma série de telas aqui para mostrar esses indicadores. Bom, essa primeira etapa foi bem interessante, né? A gente fez ali aquela primeiro pré-tratamento dos dados, coletando informações ali de sistemas legados, né, de equipamentos existentes, e trouxe essas informações ali para o servidor deles. Numa segunda etapa, né, a partir do momento que eles enxergaram os ganhos que obtiveram nessa primeira fase, de conseguir enxergar as variáveis em tempo real, né, evitar o desperdício, fizeram uma série de atuações em pontos ali que havia desperdício, ficou muito mais fácil para eles justificarem internamente uma segunda etapa desse projeto. Tá? E aí o que fizeram? Eles espalharam pela fábrica outros 8 concentradores de dados, né? Outras 8 CPUs, fazendo monitoramento de 77 máquinas, né? Ou seja, colocaram 77 módulos desse de medição de energia que o João apresentou para vocês. Então hoje ele tem os dados de consumo de cada equipamento para fazer rateio e para ver a questão também da qualidade de energia. Então, se hoje ele sabe quanto cada máquina consome para a produção de X tonelada daquele produto. E, além disso, ele sabe qual que é a capacidade instalada dele, né? Se ele precisar de uma expansão, como que está a minha rede? Minha rede suporta, né? Eu tenho espaço para poder entrar com novos equipamentos, eu preciso fazer um investimento maior, de trocar transformador, enfim. Toda essa visão ele consegue ter. Tá? E aí foi o mesmo sistema. Esses outros 8 concentradores apontam direto para o servidor, escrevendo já no banco de dados do cliente, e lá ele usa também o Grafana. Então ele lê todos esses dados aqui. Aqui, pessoal, a ideia é mostrar um pouquinho das telas que eles construíram, tá vendo? Então, em cima de cada um desses gráficos aqui, você tem o nome da variável. Aqui, vapor, água, ar comprimido, aqui embaixo tá consumo total, enfim, de cada uma dessas variáveis. GLP, lá eles monitoram também água, energia elétrica, madeira, né, a parte de cavaco ali para as caldeiras e tudo, e eles transformam todos esses índices, né, eles juntam tudo isso e transformam numa grandeza que se chama gigajoule, e hoje eles sabem, né, quantos gigajoule eles consomem para a produção do produto final deles lá, ok? Aqui outras telas aqui, tá vendo? Em cima é bem legal que ele dá para saber aqui, ó, qual que é o valor de referência dele, né? Então ele tem a parte que ele tá verdinho aqui e tem o vermelho, né? O ponto que ele tá aqui é real, né? Então ele consegue estratificar, tem todas essas informações aqui em tempo real. E o legal é que os gerentes de produção, eles têm acesso a essa informação, né? E cada um hoje está interessado no seu centro de custo, né? Eu quero produzir de maneira mais eficiente, aquilo que eu falei lá no início, né? A indústria, quando ela faz esse tipo de investimento em projeto de indústria 4.0, ela quer ter informação para tomar decisão e ser mais eficiente, para ser mais competitiva, para ter menos gasto, né, de energéticos aí de uma forma geral. Beleza, pessoal? Aqui, a gente já está caminhando aí um pouquinho para a reta final. Basicamente detalhar um pouquinho do que vocês viram naquele kit do João. Eu também tenho um kit desse aqui comigo em BH. O Jeremias tem um kit aí com vocês em Montes Claros. O dele, inclusive, também é mais completo, né? Ou seja, além desses recursos que o João apresentou, o Jeremias implementou outros recursos, outros instrumentos, né? Que ele consegue ler variáveis aí e, enfim. Eu acho que a gente tem até um tempinho aqui para abrir o espaço para ele poder demonstrar também, mas basicamente o que eu queria chamar a atenção de vocês antes de concluir é isso. Então a gente tem um CLP local com um roteador, que eu crio uma redezinha Wi-Fi aqui, que eu consigo acessar com o meu celular, assim como o João fez no dele, ok?
A partir daí, eu consigo gerar aquele arquivo Datalogger, né? Vocês viram o exemplo do tanque, ou seja, então eu tenho o WebVisu, que é a minha EHM virtual, acessada de um computador, acessada de um celular. Hoje a gente tem indústrias de manufatura, principalmente, é muito comum as empresas colocarem uma Smart TV nas linhas de produção, né? Então eu coleto os dados ali e eu apresento como é que está, né? Quanto que cada turno produziu, quanto que cada máquina consumiu de energéticos durante um turno. Então, é muito comum e é muito fácil implementar isso, né? Hoje, Smart TV conecta numa rede Wi-Fi, se você tem um roteador, conectou no CLP, você tem essa informação de pronto, né? Não há necessidade de fazer aqueles grandes investimentos aí para ter essa visão da tela que você constrói no CLP hoje, tá? E aí, como o João mostrou também, né, o celular e notebook podem ser dispositivos móveis aí para se conectar. Bom, com acesso à internet, a partir do momento que a gente pluga ali, né, o modem 3G nesse roteador, dá acesso à internet e aí as possibilidades que se abrem foi um pouco do que ele mostrou, né, dessa interação com o IBM Watson, usando aí o Telegram, para poder se conectar com essas outras plataformas. E por fim, o e-mail que chegou para o nosso amigo Cláudio aí, ok? Tá? Chegou no celular dele lá a informação. Então, pessoal, a ideia aqui, nossa, hoje, era mostrar um pouco disso, né? Do que a tecnologia Vago, né? Como que a gente tem obtido sucesso nos nossos clientes com esse tipo de tecnologia. E isso, para nós, né, para a Vago, como fabricante de produtos de automação, não é uma novidade, né? Quando se falava, né, quando começou a se falar de indústria 4.0 aí de maneira mais intensa, principalmente aqui no Brasil, vários desses recursos que a gente apresentou para vocês aqui já eram itens presentes na linha, né? Ou seja, não é porque a indústria 4.0 começou que isso veio. Não, na verdade, a gente tem esse recurso já, vários desses recursos nos nossos equipamentos há bastante tempo, tá? E a nossa ideia é trabalhar sempre com essa intenção de integrar sistemas existentes com essas novas tecnologias, encurtar um pouco esses caminhos aí, ok? Jeremias, você quer fazer uma demonstração aí de itens que você tenha disponível na sua maleta, eventualmente nós não? E primeiro, Osmani, temos tempo para isso? Temos sim, Rômulo. Okay. Excelente apresentação, né? Realmente a gente percebe aí o poder, né, da tecnologia que a Vago traz, né? Então, ou seja, tudo isso de forma integrada, até eu particularmente de outros fabricantes nunca tinha visto isso. Okay. Achei muito interessante. Gostaria sim de abrir esse espaço, Jeremias. Jeremias, eu estou vendo que a Cíntia também está presente. Isso, verdade. Se vocês puderem até falar de alguns cases aqui na nossa região, trazer isso para os acadêmicos vai ser muito interessante, né? E aí depois, Rômulo, eu gostaria também que, como é que a questão do software, né? De repente você pode falar a questão do software, quando a gente compra o equipamento, a gente tem que também comprar o software separado, aí depois você pode comentar um pouquinho, até claro. Porque tem muita gente da engenharia de computação aqui, e eles vão gostar muito aí dessa integração de TA, né, a parte de automação, com TI. Perfeito, perfeito. A gente entra nesse detalhe sim, Osmani. Beleza. Bom, Jeremias, você já quer começar a apresentar ou eu posso falar aqui antes, então? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estou ouvindo, sim. Tá. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Jeremias, desliga os microfones. Está gerando... Ou abaixa o volume de Boa noite, pessoal. Muito bom. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Está muito bom. 100%. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Tá, eu estava com 2 conexões aqui, e por infeliz coincidência, o telefone acabou a bateria, tá certo? Então, eu vou abrir a câmera do computador aqui, e vou mostrar na maleta alguns recursos que a gente, alguns equipamentos que a gente já tem, né? Bom, perfeito. Estão visualizando aí a imagem? Perfeito, Irei. Tá, então eu vou virar aqui só para vocês poderem perceber. Não sei se está bem claro, porque meu telefone travou, mas a gente tem aqui uma série de equipamentos, e a maleta nossa já está bem completa, no sentido que a gente tem aqui o cartão de entrada de energia, né, como foi mostrado. Aqui nós temos o conjunto, né, de bloqueio para transformador. Então, essa maleta nossa, nós já efetivamos trabalho de medição de energia em cliente, mostrando aí até a 45ª harmônica, né, nós apresentamos para o cliente as tensões de fase, desbalanceamento de fase, né, em subestação e em equipamento, né, nós medimos em equipamento do cliente e fizemos esse relatório para ele. Nossos cartões aqui também, nós temos, como foi mostrado por São Paulo lá, né, o sistema que permite enviar e-mail, então nós temos sistema de iluminação também, tá? Nós temos aqui o disjuntor eletrônico, que a gente consegue ajustar a corrente de saída de cada canal. Esse disjuntor que são de 2 canais, mas a gente tem de 4 canais, e aí é possível ligar um sensor nesse canal, é possível ligar um IHM em um outro canal, e ajustar a corrente de cada canal nesse disjuntor, e ele consegue ser monitorado também via IO-Link no seu programa. Ou seja, se fechar curto no sensor, vai cair somente o canal do sensor nesse disjuntor eletrônico. E detalhe, se a manutenção fez a recomposição do sensor, corrigiu o problema, você consegue resetar e colocar para funcionar novamente, utilizando o IO-Link para poder fazer o monitoramento. Tá? Então, aqui a gente tem uma série de recursos, vocês podem ver aí a questão que o Rômulo comentou, os conectores, né? Então, toda a maleta já é pronta com os conectores aqui, e essa é uma maleta que está na RGA, tem outros recursos aqui, nós já fizemos medição pontual de pressão de sistema, nós já fizemos medição de vazão de ar comprimido, né? A Cíntia, que é a nossa engenheira de automação aqui, já desenvolveu o programa para medição de vazão com placa de orifício, e emitindo relatório para o cliente através do e-mail. Então, a maleta estava montada distante do cliente, e a gente mandou o relatório para o cliente através da internet que já está incorporada no sistema, né? Então, nós temos alguns componentes, a RGA tem alguns componentes aqui em estoque, alguns cartões, como o Rômulo havia comentado, né? Alguns deep switch que a gente, esse cartão, por exemplo, a gente consegue fazer algumas configurações pontuais do tipo de entrada de sinal e o tipo de saída de sinal. Então, faz parte daqueles 500 cartões que foi falado aí, 500 possibilidades, né, de coleta de dados. Isso a RGA tem estoque aqui em Montes Claros à disposição. Nós temos, para vocês terem ideia, aqui uma fonte, tá, uma fonte vago de 20 amperes, tá, também tem isso, vários outros equipamentos que nós temos em estoque à disposição. A FIP fica à vontade no melhor momento, assim que passar esse problema de pandemia, a gente pode fazer a demonstração da maleta para a equipe de automação, para a equipe de mecatrônica da FIP, né, para que vocês possam ter um acesso mais próximo. Desculpe. Já está combinado. Segundo semestre. Perfeito, é só questão de alinhar a data, tá certo? E a gente pode levar a maleta para que o aluno da FIP tenha um acesso, né, ao equipamento. Foi feita a demonstração pelo João Lima lá em Jundiaí, né, na residência dele, e a gente tem essa maleta aqui justamente para isso, para desenvolvimento de soluções, né, apresentação aí para a comunidade acadêmica, de forma que nós, né, norte-mineiros, gostamos de não basta
falar para a gente que a água do mar é salgada, a gente quer lá e experimentar, né, ver que realmente é salgada. Então, a maleta, ela vem com esse objetivo, tem mais funções agregadas nele, então aquelas apresentações que o João Lima fez lá, elas estão todas embarcadas nessa maleta, tá? Estão acessíveis a qualquer momento. Caso algum aluno queira, né, devido com as precauções de segurança, né, a gente agendando, a maleta está aqui acessível, para que o aluno possa vir, conectar o celular, fazer esse experimento aqui pontual por algum tempo. Tá bem aberto isso aqui, a gente está acessível a isso. Perfeito? Não, excelente. Excelente. Muito bom. Eu já vou falar, Jeremias. Com o Romulo, até então a gente teve assim, um conhecimento muito básico anteriormente, porque até a gente acho que não teve acesso a esse punhado de coisas. Realmente, eu particularmente não tinha noção do tanto de função que esse equipamento tem. E aí, para os meninos aí da engenharia elétrica, se vocês perceberem, gente, nós temos um analisador de energia embutido dentro do equipamento desse. O analisador de energia hoje deve estar na faixa aí de uns 10, 12, 13 mil reais, não sei, pelo menos o que a gente adquiriu lá na Unifimoto. Vocês vão perceber da capacidade que esse equipamento da Vago, ele traz esses recursos para a gente. Então, eu já gostaria, Jeremias, junto com o Romulo, vamos ver se a gente consegue viabilizar alguma parceria para a gente levar esse equipamento para os nossos laboratórios, né? Então, eu queria muito o esforço de vocês para a gente fazer uma parceria, né, que dá para ir e poder trabalhar isso com os alunos, né, porque até então a gente não tem, né? Eu creio que, na verdade, até mesmo, assim, talvez aí aqui na região, nas instituições de ensino, ninguém tenha, né? Mas vamos ver se a gente consegue, antes, né, até mesmo desse segundo semestre, a gente viabilizar esse equipamento, né? Deu vontade de ter um kit desse de vocês lá no nosso laboratório, tá? Então, eu vou estar entrando em contato aí com você, Gerê, para você, juntamente com o Romulo, com o pessoal da Vago, para a gente verificar o que a gente viabilizar isso, viu? Não, excelente. Osmani, o equipamento da RGA está à disposição da FIP, né, para apresentação, o pessoal conseguir aprofundar um pouco mais na tecnologia. Tem um detalhe que o tempo é curto, né, Rômulo? Não dá para explicar, não dá para expor tanta coisa, mas um comentário que eu acho pertinente, um módulo desse que eu apresentei para vocês, está na minha maleta aqui, em um CLPD, a gente pode ter até 64 posições instaladas. Então, você imagina que um cartão desse da Vago, a espessura dele é pequena. Então, se a gente consegue ter 64 pontos aqui, imagina a quantidade de pontos que a gente consegue instalar e consegue automatizar, sendo um mestre ou sendo escravo de um sistema, né, de aquisição de dados. Exato, exato. Acho que até a hora que eu apresentei aquela capacidade de remota, né, a gente não entrou nesse detalhe, mas realmente, tá? Quando a gente tem aqui o processador ou a remota, né, existe uma capacidade física da gente acoplar até 63 módulos aqui, né, no barramento da CPU. Isso, o que vai demandar o tamanho dessa configuração é realmente as funções que cada módulo tem, que podem consumir mais ou menos dados ali, e essa quantidade pode variar um pouco, tá? Mas realmente a gente tem projetos bem robustos, o equipamento é extremamente compacto, até pensando na indústria, muitas vezes a gente consegue colocar ele dentro de painéis existentes, né? A gente tem fotos nossas aqui que o PLC, às vezes, uma configuração dele fica menor do que uma régua de relés, né? Você pega um cartão de 16 pontos aí digitais, você coloca a relé de interface do lado, fica, às vezes, um pouco maior. É realmente um hardware extremamente compacto, né? E tem essa alta capacidade de expansão. E quando a gente falou de implementações graduais, né, dentro da indústria, isso é importante de pensar, né? Ou seja, eu posso começar um projeto pequeno, né? Eu não tenho necessidade de comprar um caminhão, né, para transportar uma formiga, e nem o contrário, né? Eu preciso comprar um sistema pequeno que, se amanhã eu precisar expandir, eu tenho que trocar. Não, ele é um sistema escalável, né? Então eu posso começar realmente pequeno,
monitorando um ponto ali que vai me trazer um retorno mais rápido, e a partir disso aí eu consigo expandir essa estrutura, tá? Então, isso é um ponto também de destaque, né, para a gente chamar a atenção, ok? E, Osmani, aí respondendo uma questão do software, tá? Muitas dessas funcionalidades que a gente comentou, sim, a Vago tem um software, né, de programação, um software de desenvolvimento chamado eCockpit, tá? É uma ferramenta própria, ela é baseada em Codesys 3, mas é uma ferramenta própria Vago, ok? E existe, né, a gente criou um kit, na verdade, que a gente chama de Starter Kit, que ele, na verdade, ele é um hardware, ele é uma CPU, ele vem um conjunto ali, CPU, 2DI, 2DO, que já vem com uma licença, tá? Isso muitas vezes viabiliza de implementar. Para quem tiver curiosidade, né, a Vago disponibiliza esse software por um período gratuito, né, para experiência. Então, você consegue baixar, consegue brincar com ele durante um determinado período aí, tá? E depois ele expira, realmente. Mas ele diferente de outros fabricantes, a Vago deixa a licença livre, né? A partir do momento que você baixou, instalou e tal, você tem acesso a todos os recursos que o software dá, né? Para configurar as telas, para fazer as comunicações, para desenvolvimento de banco de dados, o que a ferramenta de software tem de recurso está disponível. Ele não é aquela versão free limitada, né? Ela é uma versão free por um período, mas com todos os recursos ali disponíveis, tá? Então, bem dentro dessa estratégia aí, poderia ser esse um caminho. Depois a gente pode pensar até em compartilhar com vocês aí o link para baixar do nosso site, não é nada tão complexo. Talvez tenham que preencher um cadastro mínimo ali, né, para a gente ter o registro, e aí vocês conseguem fazer o download da licença do software sim, tá? Ok? Excelente, Romulo. Obrigado, meu querido. Tá ótimo. Bom, pessoal, eu acho Qual que o nome do software? Ele chama eCockpit. Acho que no site da Vago tá bem simples, vago.com.br, tem uma abazinha no topo lá que chama Downloads, aí tem software, ou se digitar no campo de busca lá, eCockpit, acho que o João até mandou no chat o nome dele, você consegue fazer o download dele lá, tá? Já abre a abinha para poder baixar o software. Ok? Tem alguma pergunta aí, gente? Pode ficar à vontade, pessoal. Pode ficar à vontade, pessoal. Aqui eu estou acompanhando um pouco pelo celular aqui, tem hora que eu olho para baixo justamente para ver o chat aqui, se tem algo que eu possa. Eu vou fazer o seguinte, essa questão acho que da apresentação está sendo gravada, né? Eu acredito que Osmani e Rodrigo devem disponibilizar o link dela para vocês aí, depois terem acesso, mas em paralelo, aí, ó, o João já até mandou no chat para vocês aí o caminho do software, tá? Olha lá, o link, né? Exato. Bom, aqui é o Mike que está perguntando dos conectores Vago, RGA Engenharia, que na figura do senhor Jeremias e da senhorita Cíntia aí, tá? Vocês podem procurar por eles. Pessoal, e aí, falando um pouquinho de referências de projeto, acho que foi o próprio Osmani que perguntou, a RGA está com uma iniciativa muito legal, esse trabalho que eles têm feito aí de levar a maleta para fazer medições no cliente, né, e comprovar ali, a gente que é mineiro, realmente parece que tem os olhos na ponta dos dedos ali, tem que, né, pegar o produto ali para ver realmente os recursos, e eles têm feito muito isso, né, nos clientes aí da região, coloca, mede, testa, o cliente recebe a informação, assim como o Cláudio recebeu o e-mail, vê que funciona e aí parte. A gente tem avançado em alguns projetos aí dessa forma, tá? A gente tem um projeto de uma referência muito legal, né, aí, que foi na Nestlé, né, a digitalização das subestações da Nestlé de Montes Claros foram feitas com Vago. Né? A Nestlé a gente sabe que é uma base instalada muito forte de outros fabricantes, até com acordo global de fornecimento, mas foi feito um projeto aí de digitalização da subestação deles com Vago, tá? Porque eles entenderam, isso foi um trabalho feito no corporativo da Nestlé lá em São Paulo, né, e acabou refletindo o resultado aqui. Mas eles entenderam justamente isso, né, que eles têm um sistema existente que não poderia ser descartado
pelas questões de investimento, né, e equipamento que funciona e cumpre bem o papel dele, mas precisava integrar isso para essas novas tecnologias. Então, é um projeto, para nós, como Vago, de uma grande referência e que está aí, né, no quintal da casa de vocês, tá? Então, podem consultar aí a respeito. Ok? Bom, da minha parte é isso. Agradeço vocês. Eu acho que o João aí, ao longo da nossa apresentação, ele já compartilhou os links aí da Vago Brasil no LinkedIn, mas está aí o QR Code para quem quiser seguir, né? Eu mandei o meu e-mail também, caso tenha algum tipo de dúvida. Eu sou um recurso que, né, fica aqui em Minas e que consegue também dar um apoio aí para o Jeremias na região. E o João, agora remotamente a gente tem essas ferramentas aí e consegue esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Por favor, nos sigam aí nas redes sociais. A Vago tem publicações frequentes, né? Eu diria que semanais com certeza, acho que quase que diárias, né? De novidades, falando sobre produtos. A gente tem um canal no YouTube também, para quem às vezes tem curiosidade de saber como funciona uma coisa e outra. Lá tem bastante informação, ok? Agradeço aí novamente pelo convite, agradeço ao Jeremias por ter também, né, auxiliado aí, a Cíntia em toda a preparação. A gente acabou não citando o nome dela aí, mas a gente sabe que o bastidor aí exige muita dedicação. Obrigado, Cíntia, obrigado, Jeremias, e obrigado, Cíntia. João. Muito bom, gente, muito bem. Gostaria de agradecer vocês, né, o Romulo, o João, o Jeremias e a Cíntia, né, pelo excelente treinamento, né, a gente aprendeu muita coisa aí, né, Que bom. o que há de mais moderno aí na área da automação, envolvendo aí a automação, né, industrial com, né, a indústria 4.0, né, esse link, né, esse IoT aí e as novas ferramentas. Viu, gente? Muito obrigado. E conte com a gente aí, vai precisar aí, né, aqui em Montes Claros, tá na Unifipmoc, né, o Osmani vai falar um pouco aí para fechar, ok? Ok. Perguntinha, Osmani, por favor? Viu, gente? Parabéns, viu, Cíntia? Muito bom. Cíntia foi minha ex-aluna aí, né, gostei de ver aí, né, ela tá realmente fazendo um excelente papel. Abraço. Não, sem dúvida. Muito bom. Pessoal, a RGA agradece a todos aí a oportunidade. Nos colocamos à disposição aí, eu e a Cinti, né, como engenheira de automação da RGA, para esclarecimento de dúvidas. O Osmani, a FIPMOC, fique à vontade aí para nos contactar e a gente alinhar uma agenda para que possa levar a maleta e que vocês tenham acesso e possam visualizar de perto, tá? O nosso muito obrigado e nós estamos à inteira disposição. Ok. Obrigado, pessoal, novamente. Boa noite. E até um próximo encontro aí. Tá? Contem conosco. Excelente, gente. Agradeço aí a participação de todos, dos acadêmicos, a presença aí, né, da Cíntia também, viu, Rodrigo? Ela também é minha ex-aluna, então nós estamos com saudade dela também, tá? Orgulho, viu? Nós temos essa contribuição aí também. Sabemos aí que ela está, assim, realmente expert na plataforma. Ela precisa passar isso para a gente, junto com o Jeremias. Agradecer aí também o João, né, que compartilhou toda essa prática, demonstrando. Isso foi realmente a live incrementou bastante, porque nós tivemos várias pessoas participando, né, vocês aí diretamente trazendo isso para a gente. Nós vamos fazer, gente, o possível para trazer esse CLP, esse equipamento aqui para a faculdade, né? Mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, de isolamento, de pandemia, nós estamos conseguindo, de certa forma, fazer ainda aquisições, tá? Então, mesmo que daqui de casa, né, volta e meia, aí, o Rodrigo nos ajuda bastante, outros professores também, a gente solicita aí aquisições de determinados equipamentos. Então, eu já estou enviando aqui o e-mail para vocês para a gente justamente adiantar isso, né? Eu gostaria muito aí de ter esse equipamento nos nossos laboratórios, né, no centro lá, tá? Usar isso para os alunos. Eu queria muito, assim, a ajuda de vocês, né, esse intermédio aí junto com a empresa aí, para a gente trazer a marca para a nossa faculdade,
tá bom? Tá ótimo. Então, eu falo aí até como mais ligado à parte comercial, né? Enfim, há um interesse também da Vago, né, em estar presente nas instituições de ensino. A gente sabe da importância que o fabricante tem na formação de mão de obra, né? Quisera eu tivesse tido a oportunidade na época que estudei aí, fiz o curso de engenharia, de ter um laboratório com equipamentos desse nível, né? Mas a gente sabe também a limitação e às vezes. E assim, a gente tem, né, isso com a gente tenta buscar sempre aí uma forma competitiva de viabilizar essas aquisições para as instituições de ensino, que a gente sabe que nem sempre são fáceis, tá? Então, vamos evoluindo, vocês têm meus contatos aí, a gente pode ir trocando figurinhas, montando configurações, como diz, né? Dá para começar pequeno e depois pensar em outras coisas, então contem comigo também para essa questão, para fazer essa interface aí e tentar viabilizar alguma coisa que seja, né, que vocês consigam investir aí, ok? perfeito, gente. Okay? Então, podemos encerrar? Opa, eu tenho uma perguntinha. À vontade. Gustavo? Rapidinho. Sai dele, Gustavo. 2 minutos, Gustavo. Eu queria saber se a Vago ela está contratando técnicos ou engenheiros para esse ano, ou como é que é a perspectiva aí de contratação para vocês? Algo nesse sentido? É o seu Gustavo, seu nome, né? Sim. Gustavo, eu gostaria muito de ter uma notícia diferente para te dar, viu, cara, e te falar dessa perspectiva de contratações, mas num cenário de pandemia, a boa notícia que nós recebemos é que a Vago não vai dispensar ninguém. Isso já é um ganho nos dias atuais, né? Então, assim, por hora não, né? Aqui no estado a gente já sente a necessidade de mais pessoas, né? Eu diria pelo menos mais uma pessoa para dividir a região comigo, digamos assim, né? O estado é quase um continente, né? Deixa eu ver, de BH, Montes Claros são 400 quilômetros bem rodados, eu atendo Triângulo, atendo Zona da Mata, enfim, Vale do Aço. Realmente é difícil ter uma cobertura ampla nisso, né? Há necessidade, mas realmente em função desse cenário ainda imprevisível de quando a gente vai ter uma retomada, por hora não se fala, né? Igual eu te disse, não temos essa perspectiva não, né? Como Vago. Não sei que a RGA, não sei quais são os planos aí de Jeremias, mas hoje, por hora, não. E a nossa estrutura também, Gustavo, técnica, digamos assim, ela está concentrada em Jundiaí, né? Porque o João é da engenharia de aplicação, mas ele é suporte para o Brasil inteiro, né? Então, ele dá suporte para a gente aqui em Minas Gerais, ele dá suporte para outros colegas Vago aí em outros estados e outros distribuidores, assim como Jeremias, entendeu? Então, a nossa estrutura técnica ela tá concentrada lá também, né? Por hora. Ok? Tudo ok. Valeu aí. Gustavo, mas eu já não consegui o estágio para você, Gustavo. Você vai Não, começar na depois. semana que vem, Gustavo. Nós não estamos conversando aqui, Gustavo. Você está querendo me trair, menino? Muito demais. Já está praticamente certo. Oh, meu Deus do céu. A gente tem que olhar pensando lá na frente, né? Mas você tá doido, vai trabalhar com automação. Ei, gente, ainda mais dá trabalho esses meninos, viu? Mas é assim mesmo, viu? Tá certo. Galerinha, bom, então, enfim, desejo aí uma boa noite aí, tá? Obrigado, gente. Foi muito bom aí a presença de todos aí. Às vezes dá tempo ainda de jantar, de assistir um filme ali, tá? Ver a esposa, ver o menino. Tá bom? Isso aí. Beleza, então tá, gente, pessoal. Bom descanso a todos, tá? E em breve aí já teremos aí um contato aí com vocês. Tá bom? Perfeito, gente. Muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado, João, Cíntia, Jeremias. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Mano. Boa noite. Boa noite. Tchau. Valeu aí, João. Abração. Abraço, até mais. A gravação, gente. Abraço. Vocês podem estar clicando aí no telefoninho